A distância entre Cairo e Jerusalém é por volta de 450 quilômetros. Considerando que as pessoas, caminhando 6 horas, percorrem em média 30 a 35 quilômetros por dia, levaria uns 15 dias para fazer o percurso em linha reta. Então, por que o povo hebreu demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida? Em primeiro lugar, eles não seguiram o caminho mais curto. Em Êxodo 13, 17, está escrito: Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ou seja, Deus os fazia desviar de caminhos que percorriam terras de inimigos, para que não houvesse guerras e desencorajasse o povo a continuar no trajeto. Em segundo lugar, Deus mudava a rota para alcançar seus objetivos. Êxodo 14, de 1 a 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Eles voltaram um pouco no caminho para os egípcios pensarem que eles estavam desorientados no deserto e os atacassem sem dificuldade. Em terceiro lugar, eles não andaram todos os dias, mas paravam para descansar e receber instruções. Êxodo 13, 21, 22 escreve: Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, se a coluna de nuvem ou fogo andava, eles seguiam, mas se parava, eles paravam. É interessante chamar a atenção o fato de que a nuvem podia protegê-los do calor do deserto e o fogo à noite do frio do deserto. E caminhavam de dia e de noite sem cansar enquanto estavam em trânsito. Assim, chegaram ao Monte Sinai depois de 3 meses de partida do Egito. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, demorou 40 dias e 40 noites ali de uma única vez. E sabemos que subiu pelo menos mais uma vez, para refazer as tábuas dos 10 mandamentos que foram quebradas ao pé do bezerro de ouro que Abraão e o povo fizeram enquanto estava no monte falando com Deus. Êxodo 24, 12 diz também: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Depois, no verso 18, continua: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E então ficaram acampados ali, construindo a arca da aliança, o tabernáculo para abrigá-la e todos os objetos que ele continha, segundo as instruções dadas por Deus no Monte Sinai. Êxodo 40, 34 escreve: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois continua mais adiante. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. E em Números 9:19 está escrito: Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Depois, no verso 22,
Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo um dia, quer 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela levantava, partiam. Mas o principal motivo de todo esse tempo de jornada foi a insatisfação de Deus para com seu povo, por causa das contínuas reclamações. Quando estavam na beira do Mar Vermelho e viram o exército do faraó chegando, reclamaram que iriam morrer ali, porque tiveram que deixar o Egito. E Deus abriu o mar, cruzaram em seco e os egípcios foram mortos na travessia. Depois reclamaram da falta de água em mais de uma ocasião, e Deus providenciava a água, seja tornando águas amargas em boas para beber em Mara, Êxodo 15, ou mesmo fazendo a água sair da rocha em Refidim, Êxodo 17. Reclamaram também de fome, e Deus providenciou o maná por todos os dias que estavam viajando, que caía dos céus com orvalho, com exceção de sábado, Êxodo 16. Números 11, 7 traz que o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná das redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Êxodo 16, 31 diz: O povo de Israel chamou maná aquele pão. Maná significa que isso? Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Depois, no versículo 35 diz: Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Depois reclamaram também que sentiam falta de carne. Números 11, 4 a 6 fala: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. E em Números 11, 18 a 20, Deus responde: Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram ao Senhor, que está no meio de vocês. E se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? E nos versículos 31 e 32 está escrito: Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada, aqueles 30, 35 quilômetros. Durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ainda em Êxodo 16, 8 diz: Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. E por fim, quando chegaram à terra prometida, Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para ver como era a terra. Regressaram depois de 40 dias, dizendo que a terra era excelente, que dava leite e mel, porém disseram que não poderiam atacar aquele povo, pois eram muito grandes, alguns até gigantes. Apenas Calebe e Josué disseram que o Senhor estava com eles e que teriam sucesso na invasão, mas os outros tentaram apedrejá-los. Deus então falou com Moisés e Arão:
E em Números 14, 26 a 35, está escrito que, com exceção de Calebe e Josué, todos os espias morrerão, assim como todos aqueles de 20 anos para cima que se queixaram contra Deus. Nos versículos 34 e 35 diz: Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 anos, dos 40 dias em que observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Assim, daquele povo, somente Calebe, Josué e os menores de 20 anos entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto dos 40 anos de jornada. Nem mesmo Moisés pôde entrar, pois também desobedeceu a Deus. Logo no primeiro mês de caminhada, quando o povo reclamou de falta de água em Cádiz, o Senhor falou para Moisés, em Números 28. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Porém, Moisés reuniu a assembleia em frente à rocha e disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. E em Deuteronômio 32, 51, 52 está escrito: Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Forte, né? Depois de 40 anos tomando conta do povo, Moisés não pôde entrar na terra prometida porque bateu na pedra ao invés de falar com ela logo no início da viagem. Números 12, 3 diz: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Mesmo assim, o povo conseguiu fazer ele perder as estribeiras. Após subir ao Monte Nebo, que está na frente de Jericó, o Senhor mostrou a Moisés toda a terra. E Deuteronômio 34, 5 a 7 traz: Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ou seja, Moisés ainda estava bem, mas teve que morrer para não entrar na terra prometida. Mas é importante chamar atenção ao fato de que todo esse tempo no deserto, o povo sempre teve alimentação, água, segurança e até certo conforto. Em Deuteronômio 29, 5, diz ainda que, durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse o Senhor, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Em tudo, Deus cuidou do seu povo. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha sido instrutivo. E até o próximo.